Oi, eu sou Colom. E eu sou o Igor, e esse é o Plotcast, nosso podcast de estudo compartilhado de roteiro. Igor, você ajudaria Suzanne von Richthofen se Meu um ET tivesse Deus, indo para... Ou você não ajudaria? eu não estava esperando essa comparação. Mas faz sentido. Pelo menos de Faz. acordo com o roteiro, eu acho que faz sentido. Diferente do filme. Olha, você achou diferente assim, tipo, Eu acho que tematicamente? é bem diferente. Hoje nós vamos falar de Ninguém Vai Te Salvar, No One Will Save You, filme de 2023, disponível na Disney Plus. Tem 93 minutos de duração, 90 páginas de roteiro. Dirigido e escrito por Brian Duffield, estrelado pela Caitlin Dever, que fez Dopesick e Fora de Série. E a sinopse curta aqui do IMDb diz que uma mulher, Brain, reservada e com um transtorno de ansiedade, deve lutar contra um alienígena que acabou em sua casa. Não gosto muito dessa sinopse. É, um pouco mais que isso. E aí, quer falar suas primeiras impressões e seu contato com o filme? Eu acho que eu vi o trailer ano passado e eu achei legal. Mas aí eu estranhei a nota que ele tem no IMDb e os comentários das pessoas, não só os comentários dos críticos que tem naquela parte do IMDb, mas eu vi outras pessoas falando, no caso eu só vi uma pessoa, mas ela indicou como um filme muito chato. E aí, já entrando numa opinião rápida do filme, de acordo com o roteiro, eu achei o início legal, mas depois eu entendi as críticas, mas essas outras pessoas elas não leram o roteiro. Então, eu acho que depois eu li, ou seja, já estou dizendo aqui que eu gostei muito mais do filme do que do roteiro. Esse roteiro eu não sei qual é a versão dele, mas aí me deu muito alívio. Eu fiquei muito feliz de ler esse roteiro. Obrigado por essa sugestão, porque enquanto eu estava lendo, eu estava criticando. Ah, isso não faz sentido. Faltou ele ir para o Marieta. Eu acho que ele escreveu o roteiro. Aí a gente teve acesso a isso. Aí ele foi pro Marieta, e aí a galera fez um comentário antes, e ele mudou, melhorou o roteiro. Então o filme eu achei muito melhor do que o roteiro. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui ver que as críticas que eu estava fazendo na minha cabeça foram modificadas para o filme. Aí eu fiquei, então eu não tô doido. Eu não tô doido. Eu talvez a vida realmente Uma coisa não anula a outra. do quê? Do ir pro Pode Maria. estar, você pode ser doido Ah, é. e ter, e ter se equivocado Eu com o acho que muita roteiro. gente vai concordar com você. Mas eu li primeiro o roteiro e achei com muitas dificuldades, assim, quando eu fui ver o filme eu fiz, nossa, mas ele mudou isso, tá muito legal. Nossa, mas ele mudou isso, tá muito legal. E eu não sei, eu realmente acho que ele passou por esse núcleo de desenvolvimento e conseguiu melhorar o roteiro. Assim, para mim foi substancialmente. Inclusive, eu fiquei na dúvida porque eu não sei se foi com expectativa baixa pelo comentário dos outros e por eu ter lido o roteiro, que quando eu fui ver o filme eu achei muito mais legal. Então, eu não consigo identificar, eu teria que ler o roteiro de novo, mas eu acho que, no caso, o roteiro do filme concluído, né? Mas eu acho que o filme melhorou muito o roteiro. E você, quais eram as suas expectativas? Tu já tinha visto? Eu tinha visto quando pouco depois que saiu, acho que no streaming mesmo, e eu tinha gostado, tinha achado divertido, e eu gostei muito do final. Eu não lembrava como era o final direito, lembrava que o final era meio filho da puta. E aí rever, acho que me fez gostar mais do filme. Eu lembro que depois de ter assistido ele já tinha crescido um pouco na minha cabeça, mas rever eu acho que melhorou ainda mais o filme.
E é difícil de ler, como também é um roteiro muito específico, né, que é só ação, a gente vai entrar nisso ainda. Eu acho que é mais difícil de ler também. E tem umas coisas cruciais que estão no filme, assim, que realmente não estão no roteiro. Eu também fiquei curioso para saber se existe alguma outra versão, porque eu acho que também entra um pouco naquele caso de ser o roteirista dirigindo, né? Mas eu acho que tem umas mudanças que com certeza teve mais versão, assim como você falou. Gosto de filme de alienígena que mostra meio que o momento, assim, da coisa acontecendo, não o pessoal convivendo depois. Gosto dessa imagem do ET clássico, que é o ET que existe de verdade, né? É, grandão, magros e dois olhões, assim, eu acho muito bom. Acho que é isso. A versão que a gente tem é de 25 de junho de 2020. Tá no nome do arquivo do roteiro. Nossa, e tem uma cara de filme de pandemia, né? Que é só ela Ah, também. Faz sentido. Aí uma coisa que eu acho que é legal falar antes da gente começar é que o roteiro desse filme ele é muito, ele chama atenção, né, por não ter muito diálogo. Eu fiz uma aula no passado com o Ian Rodrigues do Além do Roteiro e ele usou esse roteiro de exemplo na aula, uma coisa meio para fugir de regras. Tem uma página específica que é completamente doida, a gente vai chegar lá também. E é legal que esse roteiro chama atenção, assim, ele brinca bastante com o formato, a gente vai falar mais disso também. eu acho que o roteiro ele tem uma narrativa bem tradicional, mas tem algumas coisas nele que, da forma que eles estão escritas, eu acho que parece mais subversivo do que de fato é. Porque tem a primeira coisa que me incomoda é que ele não coloca informações importantes. E isso eu acho que ele faz isso porque ele é o diretor. Não tem aquilo de definição de câmera, o que já é algo diferente para um diretor escrevendo um roteiro. Mas tem algumas coisas que ele não coloca que eu achei que seria legal colocar, por exemplo, local, data, porque eu tinha visto o trailer e eu tinha uma impressão bem diferente do trailer para o filme. E como o filme não informa datas, eu fiquei, ué, mas é de quando, assim? Me pareceu um filme meio dos anos 70 pelo trailer, mas não é atual, assim. E isso foi o porquê ele é o diretor, mas eu anotei uma série de erros. Você viu Erros. erro? Vários. Cara, erros não, mas uma coisa que me incomodou disso de chamar atenção é que às vezes ele botava em negrito, em caixa alta, algumas coisas que era para ter mais destaque, aí beleza. E aí eu li assistindo o filme, tem alguns momentos grandiosos, assim, quando, sei lá, quando ela fica cara a cara com a ET, por exemplo, durante a perseguição dentro de casa ainda, que eu me perdi um pouco enquanto eu lia, porque não tinha tanto esse destaque. E apesar de eu gostar dessa coisa da ação dividida, de não fazer um parágrafozão cheio de coisa, como eu já falei em outros episódios, eu acho que esse roteiro vai por outro extremo, assim, também, né? Porque tem, tipo, às vezes só uma palavra na frase e tal. Entendo que ele possa estar querendo fazer uma coisa de querer atenção, de ritmo e tal, mas tem hora que me faz me perder um pouco na leitura. Eu gosto, às vezes, quando, tipo, tá numa. Quando ela tá fugindo. E aí tem alguma frase solta que é tipo run, bring, run, alguma coisa, tipo, ou um palavrão solto. Eu acho isso engraçado, acho que funciona, mas eu acho que é tão quebrada assim a ação que me atrapalha um pouco na hora de acompanhar. Eu me perdi algumas vezes e tive que voltar, assim, principalmente dentro da casa. Dentro da casa eu me perdia bastante. Eu também coloquei isso como um erro que grandes blocos de texto são ruins, mas assim, não precisa dar um enter para cada frase ou às vezes na metade da frase. Eu acho que se ele voltasse e um pouco para o e eu acho que não ganha nada, que é por isso que é um erro, assim. Está dificultando, inclusive. Se ele seguisse a formatação normal, eu acho que ia ser 70 páginas. Eu não sei se ele ficou com medo disso, e aí ele aloprou, mas não ajudou em nada. Tem algumas coisas que ele faz, principalmente no início, mas que depois eu não encontrei de novo, é que ele contextualiza a ação antes da ação. Então, meio que ele dá emoções, ele fala de outras coisas para depois dizer, ela vai e faz isso. Logo na segunda cena Brin observa duas opções de vestido. Ela fez ambos, que é uma coisa que não é filmável também. Como é que eu vou saber que ela fez ambos?
Mas tudo bem, não atrapalha tanto assim. Só que foi logo de início, eu fiquei, ué. Aí que ela vem com a ação. Depois de pensar um pouco, ela escolhe um. Eu acho que seria melhor se ele colocasse. Ela escolhe um dos vestidos que ela fez depois de algum debate. Então, a ação dela vem antes. Uma coisa que ele repete uma vez, que é interior, record play, evening. Exterior, record play, evening. Record play não é um lugar. Então, você me coloca dentro, vendo um objeto que eu não sei onde é que ele tá, e aí depois você fica, tá, mas calma. E outra descrição de lugar que para mim foi problemática, que é exterior, estacionamento, fim do dia. Que estacionamento? Estacionamento de onde? Estacionamento no meio do nada? E eu realmente acho que ele não explicava antes para onde ela estava indo, e aí ela parou nesse estacionamento, que eu sei para onde ela estava indo. Sei lá, ela estava indo no supermercado e parou nesse estacionamento. Não. De repente ela está nesse estacionamento que eu não sei onde é. Talvez ele explique depois da ação, depois do cabeçalho. Lá embaixo ele coloca. Mas, eu acho que é no cemitério que ela vai no início. Então, o cemitério da mãe, né? Não o cemitério da igreja. Então, ela estaciona, aí depois eu acho que deveria ser estacionamento de cemitério. E algumas coisas outras que ele não especifica, e eu acho que isso também vale essa subtração de informação, porque ele é o diretor. A foto de uma mulher e de uma criança do lado de fora da casa, na porta da geladeira. Brin e a mãe dela. Eu acho que seria melhor se fosse foto de Brin e a mãe dela do lado de fora da casa, na porta da geladeira. Porque, primeiro, que a frase ficou uma frase só. Segundo, eu já sei quem é a Brin. Terceiro, não tem para que ter esse mistério dessa woman, dessa mulher e uma criança. São elas duas. Poderia ter sido escrito de outra forma. Então, eu acho que isso são erros por motivos de atrapalha. Por motivos de atrapalha. Se fosse direto, seria melhor. Me incomodou essa questão da ação, ao mesmo tempo que eu acho que tem algumas cenas que ele escreve bem, assim, eu acho que ele faz ação bem em umas cenas. E eu acho que, especialmente no começo, tem coisa também que foi difícil de ler acompanhando com o filme, porque muita coisa é invertida. Eu não sei se foi montagem, não sei se foi um outro tratamento, mas tem algumas situações invertidas e tem várias coisas que ela faz. Por exemplo, tem todo um rolê ali antes dela pegar o ônibus, que no roteiro é mais especificado, né? Dela ir pegando óculos escuro, boné, não sei o quê. E no filme já corta pra ela direto, meio que disfarçada, para pegar o ônibus. Então acho que o filme também dá essas enxugadas que você tinha comentado que são boas. E em certo momento você falou da duração também, teve uma hora que me chamou a atenção, porque na metade da duração do filme, o roteiro já estava na página 60. Então a segunda metade parece que o roteiro é mais enxugado, assim, por mais que no final a contagem total de páginas seja próxima da minutagem, foi curioso ver como as primeiras páginas estão mais espalhadas nesse tempo, né? Eu gosto das descrições do Alien, apesar de que eu acho que torna a leitura um pouco confusa às vezes. Eu gosto quando ele chama, por exemplo, o Alien tá perseguindo ela, ele chama de. Tem um momento que ele chama o Alien de abominação, assim, que eu acho que é para passar a ideia de que vai ser uma coisa horrorosa que a gente está vendo em tela e que ela tá com uma sensação horrorosa também. O ET Papai. Vai ter papai. Mas é isso, eu tenho esse mix de sentimento, porque tem uma parte que eu gosto de como ele escreve a ação, mas também acho que tá um pouco confuso e um pouco. E tem uma coisa que eu também fiquei curioso para saber se era de outro tratamento ou o estúdio pediu, porque também tem algumas coisas que tem cara de ter sido o estúdio que pediu. Ou se foi uma coisa direta na direção. Por exemplo, eu acho que no roteiro a gente fica muito mais preso na personagem do que no filme, em alguns momentos que eu não sei se eu gosto, porque a gente está acompanhando ela sem saber direito o que aconteceu. A gente sabe menos que ela, porque ela sabe o que aconteceu no passado dela. Quando cospem nela, na cara dela na rua, a gente fica sem entender nada e é super pesado, acho ótima cena. Nissete Bruno cuspiu na cara dela. Aquela mulher é a cara de Nissete Bruno. Nossa, sei, não. Só que aí tem dois momentos no final, e acho que em algum momento da primeira noite,
que a câmera levanta da casa, mostra a paisagem da cidade, e aí mostra, tipo, que tem outras naves, não sei, como se fosse uma invasão orquestrada, assim. E o roteiro não vai por esse lado, né? Até o final, mais ou menos. Tem toda uma parte, né? Tipo. É porque o filme segue um pouco a linha daquela história clássica de invasão de corpos, né? Então. Só que eu acho que o roteiro faz pouco isso. No filme isso tá mais presente, né? Todo um subplot que nessa versão do roteiro não tem. E que acaba batendo nesses momentos em que a gente acaba descobrindo mais do que a personagem e, sei lá, eu acho que descasa um pouco. Me chamou a atenção, sabe? Eu tava imerso assistindo, aí quando levanta a câmera para mostrar coisas que estão ao redor, me tirou um pouco, porque a gente tá o tempo inteiro com a Brin e ali são momentos que a gente foge dela que me distraíram um pouco. Em relação a esse ponto específico, eu acho que o filme melhorou. Quando eu vi também, eu fiz, não, seria muito melhor no final. Só que ele mudou o final. É, ela não é abduzida no roteiro. E eu acho que o filme é muito melhor que o roteiro. E aí, era dos grandes pontos do filme, é ela, no caso do roteiro que a gente teve acesso, é ela deitada no chão, no asfalto, e ela consegue olhar para o lado, e aí sim, que é já no finalzão, que ela olha para a cidade e as naves estão ali. Então, eu achei que isso foi impactante, assim, lendo o roteiro. Só que o final do filme foi melhor. Mas quando eu cheguei, isso também acontece no filme. Quando eu cheguei nessa parte, eu fiz, poxa, perdeu um pouco aí. Mas como o final do filme eu achei melhor, eu acho que não ficou tão fora, assim. Talvez, eu acho que ficou ok. Tá. Mas, ai, são tantas coisas. Tô animado para falar. Falando um pouco da questão da abdução, o que que você achou da página 72 e o que que você achou do fato de não ter diálogo e tal? Eu achei muito bom que não tivesse diálogo, eu acho que seria completamente desnecessário, principalmente pelo fato que ela não fala com ninguém porque as pessoas não querem falar com ela também, né? Então, seria completamente forçado. Tem uma coisa que eles retiraram, que é a comunicação dela com um amigo das casinhas, né? Que é meio que um grupo de pessoas. E eu achei que não era necessário nenhum tipo de fala ali. Uhum. Tem só na parte que ela faz uma interjeição quando ela tá no carro, que ela brigar, não sei o que é que ela fala, caralho, uma coisa tipo. É, e na abdução, acho que ela chega. Não na abdução, mas quando ela tem o devaneio que mostra o passado, ela chega a falar um I'm sorry, que eu acho que tá no roteiro também. E tem o barulho dos aliens, né? Que tem uns no meio da Que eu também página achei muito também. legal como eles fizeram essa vibração aparecer no ET e na nave, na pele do ET e na nave. Tem. De uma forma geral, falando tu perguntou da abdução, né? Mas aí eu falando dos pontos do roteiro como um todo, vou fazer um resumão que é, temos a apresentação e aí eu também vou falando de acordo com ritmos, mais uma vez, do roteiro que a gente teve acesso, né? Nós temos Uhum. uma jovem solitária num campo, só no campo, com a casa na floresta. Achei que era num ritmo ok. Uma coisa que eu achei muito interessante, depois eu fiquei me perguntando o quanto, mas que é um incidente excitante que acontece na página 9, é o primeiro ET que invade, que vai da página 9 ao 24, que é meio aquilo dos 25% do primeiro 25%, que é do início. E eu achei muito legal que demora isso tudo para fazer a apresentação do problema. Ao mesmo tempo que a primeira aparição dele inteiro eu fiquei, nossa, mas geralmente o terror ele não coloca de cara o monstro, né? Ele não coloca de cara o vilão. Você vai tendo perspectivas até colocar ele inteiro, porque você se acostuma. Inclusive, eu acho que tem um problema com o CGI, é que o ET fica aparecendo o tempo todo de forma muito explícita e você meio que, tipo, vai ficando engraçado, assim. Ai, mas eu adoro esse tesão, é tesão clássico, assim. Deixa eu repetir. Mas eu adoro esse ETzão clássico, assim, eu acho.
Eu adoro esse É, tesão. nossa, eu gosto muito desse ET classicão, assim, eu acho que eu compro na do filme, esse CGI, assim, que... Não, o formato dele eu acho, não acho que incomoda, não acho que deveria ser outra. Mas qualquer coisa, se você vê muito, principalmente CGI, você se acostuma e a coisa fica começando a ficar caricata. Eu acho que, mas de qualquer forma, não foi o problema. Eu acho que o problema começa a partir do primeiro obstáculo, que é ela precisa pedir ajuda. Mas antes, aí me irritou profundamente. Ela testa todas as luzes da casa. Isso são 4 páginas, eu contei no filme, são É. 2 minutos. São 5 páginas, na verdade, de ela indo testar no lavabo. Dela indo testar, meu anjo, você não precisa da luz do lavabo. Eu acho que, beleza, testar o telefone, testar o carro, testar o computador, tudo bem, que É, no por filme não isso tem que dá computador. 60 páginas, está na metade do filme. Pois é, então ele resumiu isso, eu achei ótimo, e isso estava deixando o roteiro lento. Aí a parte que ela vai na cidade a primeira vez e ninguém quer ajudar ela, também foi muito legal, porque começa da melhor forma possível. Ela está meio se escondendo, a gente acha que é só uma fobia social. Mas, na verdade, as pessoas odeiam ela e Nissete Bruno, ela cospe na cara da menina, que é a esposa do policial, e depois a gente vai entender o porquê. E aí, ela sendo perseguida pelo carteiro, ficou legal, isso no roteiro papel. O plot twist, outra coisa que deixou super lento no roteiro papel, é que tem esse momento Esqueceram de Mim, que a gente também viu em Freddy Krueger. Eu No, fiz uma anotação exatamente sobre Esqueceram de Mim, mas depois falo. Fala aí, depois a gente... Não, é que eu lendo essa parte meio Esqueceram de Mim, eu fiquei curioso para ler o roteiro de Esqueceram de Mim, assim, porque é muito mirabolante, né? E é muito difícil, porque tem que prestar atenção em muita coisa, mas enfim, vai lá. Mas no filme não tem, e eu acho que isso que estava arrastando. Aí Sim. tem, fica super frenético nessa briga com os ETs, depois ela é a possuída e vê a amiga, aí ela tira a possessão, né, a invasão do corpo, que tu falou melhor do que é melhor que possessão. Aí tem um contra-ataque, que ela se livra da invasão do corpo. Depois ela mata a sua versão ET, isso tudo num ritmo ok. Pega a nave, pega ela no meio da rua. Mas eu achei que ela relembra o passado, que isso é bem interessante também. E depois ela comanda a cidade como ela sempre quis. E aí eu acho que isso a gente pode ir para o tema, que é, eu achei que era solidão. Mas, com esse plot twist que a gente tem no final, eu achei que era isolamento, tanto dela como o próprio título fala. Não é que ela estava sozinha por opção, ela foi afastada de todos. E isso, para mim, tem 3 camadas. É um lado bom, que ela gosta da sua própria companhia e independência e rotina, porque ela meio que aproveita e o roteiro, o papel É, diz é. aquilo ali, né? Solidão ou solitude? Sozinha, sim. Sozinha nunca. Brin está jantando no restaurante sozinha. Solidão ou solitude? Bem, pega sua garrafa de vinho e vai pra praça. E parece que o lado ruim é que ela tem medo dessa interação e faz sentido, porque a cidade é hostil com ela. Mas isso é uma das camadas do isolamento, mas existem outras camadas que é a construção da mini cidade, faz parte do tema isolamento, porque ela cria uma cidade vazia e no fim ela vive numa cidade vazia também, porque aquelas pessoas não são aquelas pessoas, são os ETs. E a integração, por isso, é sempre falha. Então, o isolamento se mantém. E a infantilização, que eu acho que se dá principalmente no filme, é que ela cria a sua própria realidade. E no filme, imageticamente, isso é bem legal, porque você olha para como ela está vestida e você pensa, mas essa menina está em que época? O que é isso que ela está vivendo? Porque ela definiu suas próprias regras para não viver aquela realidade que, por mais que ela tente elaborar, não é tão completa assim. Antes de falar pro tema, eu queria mais pontuar mais duas coisas que eu achei legal. Quer dizer, mais duas coisas do roteiro. Tem o lance do cabeçalho, que tem alguns que também me incomodam, mas eu gosto quando ele abre cabeçalhos muito específicos, assim, que é quando ela vai para debaixo da cama, ele abre um cabeçalho para debaixo da cama dela, achei isso legal. Eu não sei, tem uma coisa que eu anotei aqui que me pegou, mas e tá no roteiro.
que eu acho que é uma exposição ruim, que quando ela vai no cemitério, na lápide tá escrito Mãe de Brin. Eu não sei se é comum escrever, eu não sei se foi só pra gente saber logo onde ela tá, ou se é comum escrever o nome do filho da pessoa quando ela morre. Mas acho que sim, né? Acho que isso rola. Enfim, tema. Eu gosto como ele vai plantando tudo desde o começo, né? Tipo, ela tem essa coisa de montar a vila fake ali, de montar a cidadezinha, né? Desde o começo do filme. O roteiro marca muito essa tentativa, entre aspas, de interação social, né? Tem um cara que ela conversa no chat, e no filme eu acho que ela é mais independente, né? Dessas interações. E como você falou, eu acho que ela tá bem com a solitude dela, assim. E eu acho que o filme, eu acho que o roteiro também vai plantando algumas outras coisas, tipo, ela vê o alienígena morrendo e ela fica parada até o dia seguinte na parede, assim, acho que ela dorme encostada na parede. E antes de ter essa mudança de dia no roteiro tá escrito, né? Amanhã vai ser pior. Tipo, é um desespero meio interno da personagem também que tá na página. E eu acho que simbolicamente, eu acho que dá para simbolizar muita coisa, né? Porque essa coisa de duplo é sempre muito bom, né? No Cisne Negro a gente falou disso também. Quando ela briga com a versão, com o duplo dela, que inclusive no roteiro ele aponta como anti-brain, né? Eu achei isso legal também. Parece uma coisa. Tem alguns filmes de terror, tipo A Morte do Demônio de 2013, o remake, que eu sou apaixonado também. Ele brinca com essa coisa do duplo, simbolicamente, podendo ser a protagonista enfrentando o eu dela, que ela tá tentando deixar pra trás, que no caso da Morte do Demônio, do Evil Dead, é que ela tá numa crise de abstinência de drogas. Eu acho que isso chega a ser fica quase explícito no filme, não chega a ser um grande subtexto. E aí eu fiquei com isso na cabeça enquanto ela enfrentava o duplo dela, e aí eu fiquei encarando esse filme como uma coisa dela também perdoar essa questão que teve no passado. Essa questão, ela matou uma menina. Essa coisinha que aconteceu no passado dela. E Detalhezinho. aí. E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas no roteiro não mostra exatamente como foi, né? E no filme mostra. Eu acho que no roteiro deixa mais aberto pra ser uma, tipo, uma criança do mal, assim, sabe? Uma coisa meio patológica, assim. Por isso que eu falei do Susanne von Richthofen no início, porque É, o filme ele passa um panão, assim. parece uma coisa mais acidental, né? Tipo, Que ela pegou, a gente não sabe como foi que ela matou. Então, no final das contas, ela poderia ter feito isso de propósito, e eu acho que isso está relacionado com o que vem no final. eu acho também que isso também pode ser uma das coisas que eu falei de ser coisa do estúdio pedindo pra não ser uma personagem que pudesse ir pra esse caminho tão malvado, assim. Eu acho que não sei, mas aí eu tô só especulando, pode ter sido pedido do estúdio. Mas quando ela mata essa outra versão dela, eu fiquei imaginando que talvez fosse ela superando o passado. Mas aí quando tem o twist no final, de que ela. Eu não consigo comprar que no final é ela que tá tomando conta da situação. Para mim, ela preferiu se reduzir a essa situação em que ela vive com não pessoas, porque ela vai estar tendo uma interação social, mesmo que falsa e confortável e em algum lugar. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, nessa luta com ela mesma, ela não consegue superar o próprio passado e fica presa nessa nova realidade que se apresenta para ela ali, né? Eu acho que o lance do flashback também, no roteiro parece muito mais uma exposição ruim do que tá no filme, né? Eu acho que no filme é muito mais bem resolvido, que ela vai visitando, né, esse passado. Acho que é uma cena muito bonita, até mostrar que ela matou a própria amiga. Eu acho o final triste, então, no fim das contas, ao mesmo tempo que eu acho ele super filho da mãe, assim, ela interagindo com a câmera no final e tal. Ela prefere viver essa vida com todas as pessoas lobotomizadas, conversando com ela mesmo de um jeito falso, porque é a vida que não é dela, em que ninguém fala com ela, todo mundo rejeita ela. Então, quando ela mata o duplo dela, que normalmente é associado a essa superação do trauma, na verdade, eu associei com ela perdendo essa luta e não superando. Eu discordo porque eu acho que ela mata a nova Brin, a velha Brin continua. E tem algumas coisas que eu acho que no roteiro papel que dizem que tem os elementos que mostrariam que ela é escrota. Ela segue escrota. Primeiro que ele não mostra como ele matou, como ela matou a amiga. Segundo, que quando ela vai estar ali naquela cena em que ela é quase abduzida e fica lá no final, no chão da estrada, ela olha para a cidade e ela diz, pelo menos agora são eles. Então eu vi um sadismo dela
E como ela controla a cidadezinha dela dentro da própria casa, com pessoas que não são reais, com tudo aquilo ali, é ela que comanda, ela cria a sua cidade e a sua própria maneira. Ela com a ajuda dos ETs, mas tudo virou Brim. Então, as casas, elas mudam a decoração, elas ficam pintadas de um jeito diferente. Tudo fica artificial. Fica artificial de acordo com o desejo dela. Uhum. Então, eu acho que realmente fica triste se você pensar que ela matou a amiga por acidente. E aí, a cidade toda está sendo escrota com ela por um erro que ela cometeu no passado, que ela se incomoda de ter cometido. Não que eu acho que ela não se incomode também no roteiro, só que fica muito desenhado, fica muito explícito no filme que ela sente muito. As cartas que ela escreve para a amiga no roteiro, a gente não lê o que está escrito. Uhum. E desde o início, no filme, a gente lê, desculpa, nunca vou você merecia mais. Então é ela pedindo perdão o tempo todo, de uma coisa que ela se arrepende muito. E aí você pode até entender Nissete Bruno, que é a mãe da menina, morta, continuar com muita raiva dela, mas não fazia sentido todo mundo continuar com raiva dela. Então, essa foi uma mudança que eu não gostei, de ter retirado a ambiguidade, porque o final ele fica meio estranho. Quando ela Uhum. fica feliz, talvez seja de acordo com aquilo que você falou, né? Ela fica feliz aceitando muito pouco. E também não tem muita outra opção, né? Porque eu acho também que ela Mas tá feliz porque ela já entrou num nível de surto ali que, tipo, o que fazer? ela quase que começa a acreditar também, né? Eu acho que todos os cortes foram muito bons. Ela falando com uma amiga online, foi bom tirar porque ela fica mais isolada. Ela não passa os 5 minutos, 5 páginas acendendo, testando todas as luzes de casa. A parte da conveniência, no final das contas, não precisava tanto, tanto que foi retirada e ninguém sentiu falta. As lojas se fechando também, quando ela está ali na cidade, ela de repente percebe que já está ficando tarde porque as lojas já estão se fechando, também não tem isso. Tinha alguém seguindo ela na floresta depois daquela cena do E, ônibus, e isso também foi retirado. Tem a cena do Esqueceram de Mim também, que foi retirado. E eu acho que algumas, apesar dessas mudanças todas, essas coisas foram retiradas e outras mudanças que aconteceram, que é o policial Iniciate Bruno, eu sempre vou chamar ela de Iniciate, vão aparecer um pouco antes e tem o que as cartas. Mas as coisas que eu gostei muito. Foi que ele mudou, que eram as coisas que eu estava achando ruim. Que ficou muito mais interessante quando ela está andando na rua e o carro do carteiro está virado de cabeça para baixo e a casa do vizinho também foi destruída. Então, os ETs, eles vão aparecendo aos poucos. Não aparece de repente num carteiro e depois não aparece mais ninguém, só aparece todo mundo no final. Eu acho que foi muito bom que no ônibus não é só o carteiro, é o carteiro e a mulher aleatória. Tem o vizinho e a turma dele fazendo sinais para o céu. E isso, para mim, resolve uma questão que no roteiro estava muito problemática, que é os ETs não estavam parecendo ETs. Estava parecendo uma história de invasão de casa. o roteiro não fala direito, né? As próprias naves, eu posso ter me perdido muito loucamente, mas nem a questão das naves ele parece descrever direito, é super Não fala esquisito. diz assim, Não nave. fala de nave, né? Não fala. Mas simbolicamente ele fala? Não, tem um momento que ele fala nave, Um mas momento, né? no. E No aí filme tá bem eu mais presente, mas enfim, vai. o ET, eles viram uma outra coisa no filme, porque parecia, eu fiz algumas comparações, porque parecia que era um filme de invasão de casa. Por quê? Os ETs, no roteiro, ele retira todas as possibilidades de ter um ser alienígena com várias características fora do conhecido pelo ser humano,
para virar o quê? Poderia ser um homem que invade a casa dela. E aí me pareceu mais aquele filme, dois filmes, que é Rush, que é o da menina que fica presa dentro de casa e tem um cara circundando, E ela é surda, né? é aquela surda. E também não muda, enfim. Mas Os E os Estranhos estranhos. é uma família, né, de doidos que invadem a casa do casal. Então, tirando um ou outro poder especial, virou meio uma pessoa perseguida por aquelas coisas que poderiam ser humanos. Assim, beleza, que um tem os braços, o outro mas poderia ser características humanas fora da realidade de pessoas estranhas. Mas eu acho que. E Num, eles morrem de forma muito humana também, né? também. Então, o filme ele evolui muito em relação ao coisa, ao roteiro, porque ela é abduzida, a nave aparece, as pessoas estão progressivamente sendo invadidas. Então, a gente vê aquilo acontecendo na cidade inteira. Não é um ponto isolado. E eles têm poderes mais significativos. Outra coisa que aconteceu é que as brigas são melhores, a briga que no roteiro, no filme a gente vê ela segurando a foto dela, um porta-retrato dela com a amiga. E o ET quer esse porta-retrato. Então eles ficam meio num cabo de guerra psíquico, no caso o ET psíquico, né? Ela está segurando com as próprias mãos. E no roteiro fica bem mais fraco. Ela estava segurando um cano, aí ela joga o É. cano e o ET fica olhando para o cano. O carteiro volta, a nave quebra o carteiro no meio, que não tinha isso. Tinha o ET Gosman que estava dentro dela, ela esmaga no roteiro. Mas já lá no filme é ele que vira o duplo. Então é uma série de... O ETzinho, ela que mata o ETzinho do bração, né? O ETzinho meio macaco. E lá ela ataca o ETzinho sai correndo, aí entra um ET aranha, o ET papai, como ele coloca o Daddy ET, e depois vem outro. Então ele aproveita melhor o mini ET. É isso, ele aproveita melhor o ET, o conceito de ET. Não fica só uma coisa que parece que é ET na forma, mas não é ET na realidade. No roteiro que a gente leu, ele tá muito ET na forma. A cena que ela explode o carro no roteiro vem bem antes, né? Tipo, acho que tem a ver com isso. No filme, acho que ele também explora mais essa relação dela com a T antes dela explodir o carro também, porque eu fiquei confuso também quando chegou a cena da explosão no roteiro e no filme ainda tinham outras coisas acontecendo. E eu acho que o enxugar que ele faz é muito bom, porque ele acrescenta coisas depois. Quando eu vi que na página 40, quer dizer, no minuto 40, ela já tinha resolvido um monte de coisa que só ia ser resolvido na página 60 do roteiro, eu fiquei, tá, o que é que vem depois? E o que é que vem depois? A abdução, o ET que aparece e carrega ela para a nave, ou seja, aumentou também o espaço do ET, que é a nave espacial. Uhum. Então eu acho que o filme, e foi nesse momento que eu fiquei muito satisfeito, que eu li o roteiro e estava sentindo falta dessas coisas. Eu anotei isso do ET parecendo um grupo de seres humanos quando eu estava lendo, eu fui ver o filme depois, e aí tudo que eu estava achando ruim no roteiro, para mim, foi melhorado no... Não tudo, mas quase tudo, assim. Eu acho que quem viu o filme e achou ruim é porque não leu o roteiro. Eu achei que quem achou chato, eu vi essa unidade de pessoa falando que era um filme chato. Eu acho que é porque não tinha fala e ele estava necessitado de alguma coisa assim que não era necessário. É porque, tipo, para além da coisa temática, eu acho que é um filme super divertido. Tipo, é ação o tempo inteiro, é perseguição o tempo inteiro, tipo, é a atriz segurando sozinha. Eu acho um filme super divertido para além da análise que a gente está fazendo também. Mas eu acho que é um roteiro difícil de ir para mão de outra pessoa, né? Se você escreve, vai para mão de outra pessoa. Acho que isso tem a ver com ele ter dirigido também. Mas também, enfim, sigo curioso para saber se tinha outra versão. O que eu anotei de coisa que não tá no filme
Foram essas. Tem, no começo, especialmente, tem muita cena invertida, coisa da carta. Tem o carteiro mesmo já planta antes, né? Ele jogando a embalagem de qualquer jeito na, na casa dela. Isso eu achei engraçado no roteiro. Mas não tem no filme. Ah, não, tem no filme, né? Só que tá Tem, depois. ele joga. Ele joga de qualquer jeito. É, e aí tem muita cena invertida que eu não sei se foi outro tratamento, se foi montagem também, porque eu sempre acabo pensando na questão da montagem. Se foi montagem, acho que o editor desse filme salvou muita coisa também, que fica melhor distribuída. E tem esses momentos que estão mais esticados no roteiro também, que eu acho que funcionam. É, acho que eu acabou que eu já tinha passado pelos pontos que eu já tinha notado nessa parte de não estar no filme. Eu acho que tem uma coisa que me incomoda. Eu não curto, antes de qualquer coisa, eu não curto muito filme que. É muito mais fácil que eu não curta um filme que não tem ação. Então, são pessoas conversando, pessoas debatendo. Mas, quando um filme só tem ação e isso é esvaziado de qualquer lastro simbólico real para o personagem, ou qualquer tipo de ligação dessa forma, como foi Vem com o Papai, isso também me cansa. Vendo o roteiro, eu achei que ia por esse caminho, e foi por esse caminho. Tava muito uma pessoa qualquer, que é um personagem muito legal, que é uma pessoa que vive completamente isolada, e a gente não sabe o porquê, e as pessoas odeiam ela. Então, isso é muito legal, porque a gente quer descobrir por que as pessoas odeiam ela. Ela não é uma coitadinha, nem Uhum. nada disso. Mas, o filme, ele coloca faz com que essas cenas que parecem ser só personagem resolvendo coisa tenham uma grandeza maior. Ele ainda se Uhum. mantém, como o ET atacou, ela precisa resolver isso do ET. Mas tem outras coisas que sustentam essas cenas, que não fica só uma coisa vazia e aleatória. Aham. Eu acho que você falou disso, e a gente já falou no começo também, eu acho que um dos meus pontos mais marcantes positivamente do filme é como a personagem é apresentada, assim mesmo. Você fica curioso, né? Tipo, porque quando chega, a gente já falou, né? Quando chega a cena do cuspe, você fica, putz, o que que essa garota fez, né? Tipo, que é muito pesado, assim, é muito ofensivo. E as pessoas nem falam com ela. Acho que é uma puta forma de apresentar a personagem também. Gosto muito disso no filme. Eu fiquei chocado lendo. E quando fizeram Nissete e Bruno cuspir na cara. Né? Dos recursos narrativos do terror, pelo menos no roteiro, tem o isolamento, né? Que é uma coisa, o isolamento dela como pessoa. Tem o isolamento da atmosfera, ela está afastada de todos fisicamente, mas também tem o terror do isolamento, que é ninguém vai te salvar. Do você não ter ninguém, você está completamente sozinho. Drunks, que é o nome do filme, Hã? inclusive. É, eu achei muito bom isso. Aí tem uma série de coisas que são estranhezas, né? Que no roteiro tem um pouco mais do que no filme, que é a natureza alarmada. Então, a gente ouve os grilos, que eles ficam em silêncio, os pássaros fogem, isso não tem. As luzes que se acendem e apagam sozinho. A estranheza de uma coisa do que tem no início, que é a maçaneta empurrada levemente, depois chacoalhada. O carteiro agindo estranho, a cidade como um todo, o duplo, e tudo isso, e o próprio ET, né? Uhum. E a forma do ET é algo que dá medo, assim. Pelo menos nos primeiros minutos que você viu, né? Depois fica um pouco engraçado. Não, eu gosto, eu acho que no roteiro, essas partes de ação e de tensão, ele acaba pecando pelo excesso mesmo, porque eu acho que o cara escreve bem cenas de ação, apesar de boa parte delas terem mudado bastante no filme. Mas me deixou perdido esse lance da distribuição da ação mesmo, assim, que é uma pena, porque eu acho que o filme tem cenas de ação muito boas, então eu queria vê-las escritas de um jeito melhor também. Mas qual é a sua cena favorita? Minha cena favorita? Então, eu gosto muito da cena que tá bem diferente, né, no roteiro e no filme, que é a cena da abdução ali, né? Que a página do roteiro é linda, dá vontade de imprimir a página e enquadrar, assim, por mais que não. Vou te dar de presente de Natal. Ah, Já pode, sei. porra, Natal. É. É. Que eu acho que é bonito, Pode ser assim, como aniversário ele, atrasado. como ele pira na página. E a cena é linda no filme, né? Aquele vermelho, ela paralisada.
Acho demais, assim. E só para explicar, essa página do roteiro é o tempo inteiro não. Ela é escrita de cima a baixo, a folha inteira preenchida. Tá escrito, ela não consegue se mover, ela não consegue se mover, ela não consegue se mover. E aí tem uma outra coisa destacada, que é o ET se aproximando dela e ela nervosa com isso ao mesmo tempo que ela não consegue se mover. Eu acho uma página muito legal e essa cena no filme é muito tensa. Então acho que conversa, assim, por mais que você pegue essa página e possa fazer a cena de diversas formas, né, quando for dirigir. Mas para falar uma cena que é um pouco mais fiel, eu acho muito legal a cena dela sendo atacada no ônibus. Acho divertida, acho uma cena de perseguição divertida e gosto de como ela tá no filme também. Que o filme, porque é isso, né? Ela acabou de ver ET em casa e aí o filme começa a escalar só o nível de what the fuck, assim, que eu acho muito bom. Como é que acha esse filme chato, gente? É super divertido. Mas e você, qual é a sua Pois é, cena favorita? vamos denunciar e acabar É, a derrubar as mídias sociais desse desserviço, desse comentário desse cara. Depois eu te conto quem é, provavelmente você já conhece. eita. A minha cena favorita é a do cuspe, porque ela apresenta muito bem o contexto de uma forma misteriosa. Uhum. Obviamente, ela não explica, mas aquela sensação que eu tinha no início, que era só uma solidão por uma questão muito pessoal, que era uma fobia social, depois que ela leva uma cuspida na cara, foi uma escolha de ação muito inteligente, de ser muito chocante. Não é só um, ai, aqui você não é bem-vinda. Não é só um gelo. A pessoa não, a mulher não deu na cara dela porque ela estava na polícia. E eu acho que ninguém ia fazer nem nada. Mas a cusparada foi muito boa. Eu acho que foi uma ótima solução que eu lendo o roteiro e vendo o filme, eu fiquei, É gente, muito o que é que tá boa. acontecendo? Eu acho que você espera muito mais até um tapa do que um cuspe, né? Tipo, é muito mais agressivo, que me parece. Mas é porque, como eu não sei o que está acontecendo, fica ainda maior. Agora que eu sei o que aconteceu, talvez um tapa fosse, inclusive, uma bolsa para crescer. Uma boa solução. Mas eu acho que é muito grave e é esse tipo de extremo, que não é um murro, mas é um extremo muito bem escolhido. Tá, Eu acho que é um extremo, aquele tipo de ação que você. Era isso que precisava. Não, não era outra coisa, não era nada. É o que é o justo. sim. É aquilo que tem que se manter. É Wilson? É isso. Siga o Plotcast Roteiro em todas as redes sociais, como @Plotcast Roteiro. As minhas, tanto no TikTok, Instagram, Letterboxd e Quai, agora, @Colom. E eu escrevo casos criminais, fake true crimes, nesses espaços. Não no Instagram, no TikTok e no Quai. Minhas redes sociais são Igor PPS, uso mais Instagram, Blue Sky, Letterboxd. E eu tenho um site em que eu escrevo e faço vídeos de críticas de cinema, que chama enlatado.com.br. E eu tava editando os primeiros episódios, eu ficava falando que não escrevia crítica e tal, acho que me motivou para dar um pouco de gás, então agora eu tô tendo mais coisa por lá também. Eu vi que ressuscitou. Não vi a Teve. crítica, mas eu vi que ressuscitou. É isso. Até mais, até semana que vem. Até. Simply not good.